Fala aí pessoal, Felipe Masmanian do Footstats, hoje mais uma vez ao lado do João Iso. E aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar dos destaques do interior de São Paulo, as revelações do Campeonato Paulista, grandes jogadores, a gente vai tratar de Martinelli, Matheus Jesus, Jobson e Ivan. Jogadores que tiveram grande destaque no Paulista, que é tradicionalmente conhecido por revelar grandes jogadores aí até para a sequência da temporada, né, no Campeonato Brasileiro, e esses aqui não são diferentes, né, Masmanian? Com certeza, o Campeonato Paulista sempre está cheio de bons jogadores, a gente costuma identificar algumas boas apostas já pelos números, e esses jogadores estão nessa linha aqui, a gente vai tratar bastante dos números deles. Vamos começar com o Gabriel Martinelli, talvez um dos nomes mais comentados nas últimas semanas do futebol brasileiro. Jogador de muito destaque, só 17 anos, acabou de jogar a copinha pelo Ituano, foi artilheiro, fazendo gols em todos os jogos que ele entrou. Jogador muito bom. E o empresário dele, hein, Masmanian? Falou que tem 25 times interessados nele, 17 da Europa, 8 do Brasil. Vamos ver para onde que ele vai, né? Parece que o Arsenal está bem interessado. Jogador que era da base do Corinthians, fez mais de 200 gols na base, acabou não sendo aproveitado. E agora o Corinthians está interessado nele de novo. Está interessado nele de novo, chegou a fazer testes no Manchester United, o Barcelona está monitorando também. O Arsenal parece que está próximo, parece que a oferta mais interessante é do Arsenal. Sim. Mas vamos falar um pouco dele. Ele é um ponta esquerda, destro, ele consegue atuar pelas duas pontas, mas preferencialmente aqui pela esquerda mesmo, até para privilegiar aquela entrada que ele bate de destra entrando para dentro da área. Mas ele é um jogador que a canhota dele também é bem afiada. A gente vai falar dos números dele também na perna esquerda mais pra frente. Mas ele fez 129 pontos no índice Footstats. Isso é coisa pra caramba, né, Média boa, né, meu? Média muito boa, quase 11 pontos por jogo. O primeiro entre os atacantes, o melhor atacante do campeonato. O segundo melhor entre todos os jogadores do campeonato. Só o Jean Mota fez uma pontuação maior do que ele depois de começar o campeonato voando. A gente vai para os números mais específicos dele agora. 9 participações diretas, é o primeiro do Paulistão ao lado do próprio Jean Mota. E essas participações diretas divididas em 6 gols e 3 assistências, né, Iso? Ele foi fundamental, né, no esquema tático do Ituano. Ele era muito importante na transição ofensiva, na puxada de contragolpe. Era não, né, pô? Tá querendo tirar ele do Ituano já? É verdade. Ainda tem as quartas calma de final. Lá, ainda o Ituano pode fazer mais bonito ainda nesse campeonato, né? Mas está sendo, né, melhor dizendo, uma peça fundamental na equipe ali do Ituano. Tem até um gol, inclusive, contra o Bragantino, que ele começa a jogada do campo de defesa, puxa um contragolpe, avança uns 50 metros e dá a bola pro Morato. Essas jogadas de contra-ataque dele ficaram bem marcadas mesmo. A gente falou sobre as duas pernas dele, ele fez alguns gols de esquerda. Dessas assistências dele, 6 gols e 3 assistências. 2 dessas assistências foram em cruzamentos de perna esquerda, então um jogador bem completo, bem interessante. E o legal falar dessas finalizações agora, Masmanian, que ele não finaliza tanto, 17 finalizações, mas olha só a pontaria dele. 76% de pontaria. Incrível. A gente acompanha aqui o mapa de finalizações dele aqui embaixo. Praticamente só bolinhas azuis e as bolinhas do gol mesmo. As vermelhas aparecendo muito pouco, só 4 finalizações erradas. Para vocês terem uma dimensão um pouco melhor. Em finalizações no total, ele foi o 24º do campeonato. Agora, em finalizações certas, ele foi o segundo. Não finaliza tanto, né? Mas quando finaliza... Com muita qualidade. É isso aí. E além de tudo, ele é um cara que cria muito para os seus companheiros, 17 assistências para finalização. Entre os atacantes, ele foi o segundo melhor. Então a gente já viu que ele participa bastante de gols, de assistências, de finalizações e de assistências para finalização. Jogador muito completo, tem um drible interessante também. Essa jogada de contra-ataque que o Iso destacou, a grande revelação do campeonato por enquanto. Agora a gente vai falar de outro cara que é líder na sua posição também no índice Footstats, Jobson, melhor volante do Campeonato Paulista, 23 anos de idade. Ele era da base do Palmeiras. Jogou pelo Palmeiras uma vez, né? Chegou até a atuar em uma partida como profissional no Brasileirão de 2016, se eu não me engano. 2015 contra o Curitiba. 2015, isso mesmo. Jogador que é um segundo volante, ele consegue fazer o primeiro volante também. 97 pontos no índice Footstats, como a gente já falou. O melhor volante, o sexto melhor no geral. E aqui a gente vai começar destacando os números dele pelo número de desarmes. Jogador muito combativo. 30 desarmes certos, o segundo entre todos os jogadores do Campeonato Paulista, e 6 interceptações, o terceiro volante.
nessa parte defensiva, números muito interessantes. E você falou dos desarmes, olha aqui o mapa de desarmes certos dele. Vocês podem ver como ele deu esse tipo de combate em vários setores do campo. Não ficou preso inteiro. Não ficou preso ao setor dele. É um jogador muito alto, né? 1,85, forte fisicamente e muito bom no combate, né, Mazan? Muito bom no combate e, além de tudo, é um cara que tem uma saída de bola muito interessante, números bons em todos os tipos de passes que a gente coleta. 527 passes, o terceiro volante com maior número de passes trocados, com uma taxa de acerto acima dos 93%, é uma marca muito boa. Além disso, nos passes longos, os lançamentos, ele somou 16 lançamentos certos no campeonato. Terceiro volante com mais lançamentos certos também. Essa bola de ligação direta. O Red Bull nem usava tanto essa bola, mas ele era o cara responsável por essa parte e com um número muito bom de lançamentos certos. Tem tanta coisa legal para destacar do Jobson que nem coube aqui das viradas de jogo dele. Ele foi o primeiro em viradas de jogo certas no Campeonato Paulista. Isso é muito legal. Do campeonato, né? Tem uma visão muito boa, né, de jogo. O Jobson, para um primeiro volante, um segundo volante, dependendo, que ele pode jogar nas duas posições, isso é importantíssimo. Cara que vai muito bem em todos os tipos de passe. Também estava chamando a atenção de diversos clubes. O Atlético Mineiro e o Santos estavam mais fortes na parada. Parece que o Atlético Mineiro se distanciou um pouco e ele está mais próximo do Santos. E é um cara que encaixa bem nesse estilo de jogo do Sampaoli, de muita troca de passes. Ele gosta de ter esse passe qualificado desde lá de trás já. Então, um jogador que, se for para o Santos mesmo, pode encaixar muito bem. Saída de 3 ali do Sampaoli, ele iniciando entre os zagueiros, seria bem interessante. Mais um número dele, 19 finalizações. Ele foi o segundo volante que mais finalizou no campeonato. A pontaria dele não foi tão afiada assim, só 6 finalizações certas. Mas fez 2 gols, um deles inclusive contra o seu ex-time, o time da base dele. Famosa lei do ex contra o Palmeiras. Famosa lei do ex contra o Palmeiras na primeira rodada, que foi o melhor jogo dele no campeonato pelo índice Footstats, já começou arrebentando e depois deu sequência em um bom trabalho. E mas, mano, você falou que ele é o segundo melhor finalizador entre os volantes. Quem é o primeiro? É esse cara, Matheus Jesus, outro cara que é muito forte fisicamente e encaixa muito bem com o Jobson. Os dois foram os melhores volantes do campeonato. Uma duplinha bem afiada aí. Ó, de graça essa dica, hein, times? Você contratando 2 desses jogadores aí, você já faz um combo. Matheus Jesus, jogador que teve destaque pela Ponte Preta no Brasileirão de 2016. Passagem apagada pelo Santos, logo na sequência contratado pelo Santos, não conseguiu ter o mesmo destaque. Foi vendido para o Japão, depois foi para Portugal. Jogador que, apesar de toda essa rodagem, já ter passado pela Ásia, pela Europa, tem só 21 anos, de 1997. Jogador bem interessante, outro que é segundo volante, mas também consegue atuar como um primeiro. 85 pontos no índice Footstats, o segundo melhor, só o Jobson foi melhor do que ele. E aqui algumas marcas que a gente destaca. Se o Jobson é um cara que se caracteriza bastante pela saída de bola, o Matheus Jesus já é aquele cara mais finalizador. Infiltrador, né? Infiltrador, pisa muito na área. Marcou 5 gols no Campeonato Paulista, o quarto entre todos os jogadores. Então, para um volante estar ocupando essa posição, a gente percebe que é um cara que gosta bastante do gol mesmo, gosta bastante de estar lá dentro da área, marcou gols de cabeça, gols em embates de fora da área muito bonitos, né, Izzy? Inclusive, dessas finalizações aqui, 20 finalizações totais, 7 certas e 13 erradas. Engraçado que ele deu uma finalização de perna direita no campeonato. E ele fez um golaço, fora da área contra a Ferroviária. Cara que é canhoto, mais um diferencial aí, a gente sabe que jogador canhoto costuma ter um algo a mais. Ele foi o volante que mais finalizou no campeonato, como a gente já disse. Além disso, 26 desarmes certos, outro cara que combate bastante, tem o vigor físico, cara alto, forte, tá em todas as regiões do campo. Pode até jogar de primeiro volante, né, como a gente destacou. De primeiro volante também. A gente vê o mapa dos desarmes dele aqui também, não tão bem distribuído quanto o do Jobson, concentra um pouco mais aqui na área que ele mais atua, que é como um segundo volante pelo lado esquerdo, mas também conseguindo atuar em todas as partes aqui do campo defensivo. O Matheus Jesus, que é um jogador canhoto, né, que a gente falou, ele usou bastante dessas associações pelo lado esquerdo ali, né, principalmente com o Mazinho, algumas vezes com o Elvis, né, o Oeste fez um campeonato regular, acabou sendo eliminado no grupo do São Paulo, mas lutou até a última rodada para se classificar. E falando dessas associações, Masman, ele teve 11 assistências para finalização, foi o segundo volante do Paulista, então ele não é só um jogador que chega para bater de fora da área, ele busca a tabela, busca a triangulação. Ele cria bastante. Ele cria bastante também, além disso 6 interceptações, o terceiro entre os volantes, tem números bons nessas duas partes defensivas.
Uma pena que a gente não vai mais ver ele no Campeonato Paulista, o Oeste já está fora da briga. Mas podemos vê-lo, quem sabe no Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro, a Série B, esse rolo do Oeste com Red Bull, vamos ver que vai ficar. De repente, se não vender nem o Jobson, nem o Matheus Jesus, dá para juntar os dois no mesmo time até, né? Tem esse fator. Junta útil ao agradável. Cabelo estiloso que ele tem, hein? Isso que chama atenção. É uma mistura de Wiz Khalifa com o Rafa Moreira. Exatamente. Outro cara que infelizmente a gente não vai ver na próxima fase, vai disputar o troféu do interior, mas é o Ivan, goleiro da Ponte Preta. Ponte Preta deu um azar, né? Deu um azar. Goleiro da Ponte Preta, só 21 anos. Muito raro a gente ver um goleiro tão jovem assim, mas já tendo um destaque tão grande. Ele é um jogador que já no Campeonato Brasileiro da Série B no ano passado foi muito bem. Foi o quarto goleiro com mais defesas difíceis, o quarto goleiro com a menor média de gols sofridos. E essa média de gols sofridos que foi o principal diferencial dele no Paulistão desse ano. Uma coisa que eu ia destacar também. O Ivan fez a estreia dele no ano passado, primeira rodada do Paulista de 2018 contra o Corinthians, no Pacaembu, uma grande pressão, ele ainda pegou um pênalti do Jadson e fechou o gol. Desde então, ele é titular absoluto, né? Fez 62 jogos no ano passado. O próprio Corinthians chegou a demonstrar interesse nele, né? Pra ser reserva do Cássio. E outra coisa engraçada. O Ivan foi revelado, sabe por quem? Guarani. E agora tá brilhando com as cores da Ponte Preta, né? Só atravessou a esquina lá, né? Que o brinco de ouro da Princesa e o Moisés Lucarelli são lado a lado. Pulou o muro, foi pra Ponte Preta, tá catando demais. Como a gente estava falando, a média de gols sofridos dele no Campeonato Paulista, a menor entre todos os goleiros, 0,54 gols sofridos por jogo. Ele ajudou demais a fazer a Macaca ter a segunda melhor defesa do campeonato. Primeiro é o Palmeiras, né? E ele é o melhor porque o Palmeiras utilizou 3 goleiros, né? O Everton, Praz e o Jailson. Então, ele atuou mais vezes e por isso teve essa marca. Então, a menor média de gols sofridos é dele. 10 defesas difíceis, o quinto que mais defendeu no campeonato, que mais fez milagres. 6 jogos sem sofrer gols, os chamados clean sheets, a Premier League costuma usar muito essa estatística. Mais da metade dos jogos, 54% dos jogos sem sofrer gols. A gente vê aqui o mapa de todas as finalizações que o Ivan sofreu no campeonato. Muitas no alto, né? Muitas no alto, essas bolinhas azul mais claro são as defesas difíceis, são os milagres. A gente vê aqui essa bola aqui muito no canto, essa bola aqui baixinha também. As bolinhas vermelhas são os gols sofridos, só 6 gols sofridos, essa média muito boa que a gente já falou. A cada 3,8 finalizações ele fazia uma defesa difícil e a cada 6,3 finalizações ele sofria um gol. Saldo então bom, a gente vê que esse saldo estava bem interessante, goleiro muito bom da Macaca. Olha só como que ele pulava, né? 1,92 m tem que utilizar de uma maneira bem inteligente, né? Uma envergadura bem grande, né? Tem os braços bem longos também, jogador muito interessante. Esses foram os 4 jogadores que a gente destacou do Campeonato Paulista, mas como a gente já falou, é um campeonato sempre cheio de revelações. Tem outros jogadores muito interessantes no próprio Ituano. Tem o Serrato, que é um jogador muito bom. Tem o Morato, que jogou no São Paulo. O Morato já jogou no São Paulo, já teve oportunidade em time grande, voltou para o Ituano agora fazendo uma boa participação. O Baralhas do Ituano também, mais um jogador, o Ituano recheado de bons jogadores. O Red Bull também. Red Bull com o Léo Ortiz, zagueiro muito interessante. O Robertson, que era do Inter. E o técnico do Red Bull, que pra mim é o melhor dessa primeira fase, Antônio Carlos Zaga. Já teve passagem pelo Inter em 2017, né? Uma bela lembrança aí, eu tô contigo. Melhor treinador do campeonato, o Red Bull que fez a melhor campanha na fase de grupos. Antônio Carlos Zago, que não é nenhuma revelação, né? Sim. Ele já apareceu antigamente, mas está aparecendo muito bem no cenário nacional agora. E só lembrando que Martinelli, Jobson e Matheus Jesus estão na seleção do Índice Footstats. O Ivan estava até a última rodada também, mas aí o Cássio teve uma atuação de gala, fechou o gol mais uma vez. Tá numa crescente boa, Cássio. Uma crescente nessa reta final de campeonato, catando até pensamento. O Cássio acabou tomando a vaga dele. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado da nossa análise de hoje. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Sempre muito importante para a gente crescer e trazer a melhor informação possível para vocês. Compartilhem com os amigos. Não esqueçam, hein, pessoal? Valeu, galera. Um abraço. Falou!